Eita, rodadinha boa! Fala galera, beleza? Black Nerd aqui para mais um vídeo de Cartola, meus amigos. Que rodadinha, ó. Muito boa essa rodada de número 24, né? Assim, sinceramente, poderia ter sido até melhor pro nosso time, tá? Errei ali algumas pontuações ali na zaga e o nosso atacante simplesmente machucou no primeiro minuto quase do jogo, no início do primeiro tempo ali, o Caleri, né? Realmente aí poderíamos ter ido muito melhor, mas foi uma boa pontuação, gostei demais, já vou mostrar pra vocês quanto a gente fez e já vai deixando aí nos comentários. Hoje eu quero ver, hoje eu quero bastante comentário, hoje eu quero que você coloque aí quantos pontos você fez, meu amigo? Com certeza passou aí dos 100, 120 pontos. Menos de 100 pontos foi muito mal, tá? Então, espero que você tenha passado aí dos 100 pontos, ido muito bem na rodada. E deixa aí nos comentários aí como foi a sua pontuação e o que você tá pensando aí pra rodada de número 25, que a gente já vai falar dela já já. Mas antes, dá uma olhadinha nesse nosso tradicional recadinho. Então agora é hora de você se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda demais, clicar no sininho para receber todas as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e tornar-se membro do nosso canal. Você se tornando membro, você pode me chamar no privado que eu vou te colocar no nosso grupo exclusivo de notícias de última hora, dicas top 5 de cada posição, lives exclusivas apenas para os membros. Então não deixa para depois, torne-se membro Black. Eu já quero agradecer a todos os membros do nosso canal e bora voltar pro vídeo. Então é isso, galera, torne-se membro do nosso canal para você pegar dicas exclusivas em lives exclusivas aqui apenas para os membros, tá? Inclusive o nosso time de membros também foi muito bem, fez 116 pontos, nosso time 114, time tiro curto 120, fomos muito bem na rodada, poderíamos ter ido melhor, confesso para vocês, ainda fiquei com um pouquinho assim de insatisfação, mas eu gostei da nossa pontuação e vamos continuar nessa pegada aí até o final da temporada, em busca de mais uma mitada, dessa vez na rodada de número 25. Então sem mais enrolação, rapaziada, vamos direto pro nosso vídeo, analisar os jogos aqui muito superficialmente, afinal de contas aí, a rodada, o mercado acabou de abrir, ainda tem rodada no meio de semana de Copa do Brasil, né? Mas vamos aqui já montar um time base para essa rodada 25. Então tá aí, galera, essa aqui foi a nossa pontuação da rodada, muito boa, 114 pontos, bem acima da média dos cartoleiros, né? 149, apesar que essa média dos cartoleiros aqui já é meio enganosa, tá? Não boto muita fé nessa média aqui, porque muita gente já começa a abandonar, outros aí muito time tiro curto, então realmente aí essa média aqui não condiz. Então acho que você ter feito aí acima dos 100 pontos já tá muito bom, tá? 90, 100 pontos ali foi uma pontuação ali dentro do padrão, acho que a média tá em torno disso, tá? Passou dos 100, 120, 110, 115, aí acho que foi mitada, beleza? Chegando até 140, aí muita gente passou até fazendo 140, né? Então realmente foi uma rodada bacana, valorizamos e vamos em busca agora de uma outra mitada, quem sabe nessa rodada 25 aí, né? Que promete. Então esse foi o nosso time da última rodada, galera. Infelizmente aí o Caleri não jogou, o nosso reserva de luz também não foi dos melhores, Lucas Barbosa, né? O gol que ele deu assistência foi anulado. Mas, cara, acho que a apostinha no Barreal foi muito boa, a dobra aqui, né? Entre Capixaba e Bernabé também foi excelente, o Marcão também representou bastante, então eu gostei num todo aqui da rodada, tá bom? O Hulk também foi uma bela aquisição, poderíamos ter colocado a faixa de capitão no Flaco Lopes, mas o Neymar, como sempre, mais uma média básica, então gostei da pontuação, gostei do nosso time. Vamos lá pra uma mitada, só quero me desculpar, galera, que tá com comida no fogo aqui, então pode ser que escape aqui um barulhinho aqui, tá bom? De panela, da panela de pressão, mas faz parte, né? Vamos gravar o vídeo assim mesmo, afinal de contas eu não vou esperar acabar de cozinhar pra poder gravar. Então vamos embora pra cima, galera. Vamos aqui analisar os jogos dessa rodada de número 25. Então tá aí, gente, rodada 25 na área, essa daqui é a nossa Black IA, tá? Onde nós temos aqui dicas e análises aqui dos jogos, tá bom? Você pode ter essa IA aqui pra você, caso se torne membro, então é só você se tornar membro no botãozinho Seja Membro, que eu vou te mandar essa IA totalmente na faixa, com segmento de scouts, raio-x da rodada, já tem raio-x, tá? Já tem raio-x, é claro que ainda tá, ela ainda tá atualizando aqui com os dados estatísticos, tudo direitinho, ó, mas já tem raio-x e olha só, favorito Atlético Mineiro, ó, até aqui, ó, o Cruzeiro fora de casa, Flamengo, olha só, nossa IA bem completa, aqui segmento de scout também que é muito importante, melhores SGs da rodada, tudo completinho pra vocês aqui, tá, galera? Então fica aí de olho aí que a gente tem um bom, temos aqui, né, uma grande IA aqui pra você e totalmente na faixa, é só você se tornar membro, me chama no privado no WhatsApp, tá? O link vai estar na descrição do vídeo e você pode aí adquirir ela, claro, e também além das dicas exclusivas, lives exclusivas só pra quem é membro e também na live você tem exclusividade no seu comentário, beleza? Então, cara, você se tornando membro tem
muito, mas muito benefício, né? Então, além de ajudar o nosso canal, você vai ter todas essas ferramentas e benefícios aí se tornando membro Black, beleza? Então vamos lá, galera, vamos analisar aqui os jogos dessa rodada 25, galera, porque temos jogos muito interessantes. Já começamos aqui com Atlético Mineiro e Vitória. Vamos ver como é que vai ser o confronto entre Cruzeiro e Galo pelo próximo jogo aí da Copa do Brasil, um confronto de clássico, um jogo bem complicado, mas eu vejo aqui o Atlético Mineiro favorito contra o Vitória que vem aqui até de 4 derrotas e um empate, tá? O Vitória começou a jogar um pouquinho mal aí nos últimos jogos, essa vitória que foi importante contra o Botafogo, mas ó, perdeu, não fez gol, ó, segurou o SG o Flamengo, aqui também o Palmeiras, aqui também o Remo, olha só, 4 jogos aqui e 5 jogos e o Vitória só fez um gol, então a gente tem um Atlético Mineiro com uma boa campanha, jogando muito bem defensivamente, empatou contra o Inter fora de casa, foi muito bem em casa contra o Grêmio segurando o SG, cara, eu acho que realmente a nossa IA tem razão, o melhor SG da rodada realmente aqui é o do Atlético Mineiro, tá? 56,0% aqui de chance de segurar o SG. Claro, o jogo é jogado e o Lambaria é pescado, então a gente não tem aí a certeza que vai segurar, mas a chance é alta. Então, vejo um potencial muito bom pro goleiro Everson. Eu gosto muito do zagueiro Juan, tem um bom potencial pra ele, e do Renan Lodge, lateral. O Natanael também é bom nome, caso você não queira ir com o Lodge, tá? No meio de campo ali o Bernat vem fazendo bons jogos, tá? E no ataque ali o Cassierra vem também entregando muita coisa com o Minda, tá? Então vamos ficar de olho quem deve ir pro jogo, porque como eu falei, também vai ter o confronto de volta do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. São Paulo enfrentando o Red Bull Bragantino, cara, eu vou te falar a verdade, eu vejo o Braga como favorito nesse jogo, tá? Vejo o Bragantino favorito. O São Paulo tá uma draga danada, cara. Simplesmente o São Paulo subtraiu todos os pontos que o Crespo fez. O São Paulo só não está na zona de rebaixamento pela a pontuação que o Crespo entregou lá no início da temporada. Se não fosse isso, todos os outros técnicos que entraram simplesmente subtraíram esses pontos aí e o São Paulo já tá ali quase chegando na zona de rebaixamento. Eu vejo o Red Bull Bragantino com potencial. Assim, acho que vai ser um jogo aberto, então não arriscaria jogadores de defesa de nenhum dos times, tá? Cara, Caleri e Luciano, pra mim, vão ficar na geladeira. Eu não vou apostar em ninguém aqui. É um jogo que eu vou realmente passar batido, tá? Vasco da Gama enfrentando o Cruzeiro. Aqui eu vejo um potencial pro Cruzeiro, mas jogando fora de casa deve até poupar alguns jogadores, tá bom? O Vasco também não vem numa fase muito boa, mas de repente ali um Colídio pode ser interessante. Cuiabano indo pro jogo também pode ser uma boa, caso o Cruzeiro poupe alguns jogadores, beleza? Mas se não poupar, meus amigos, aí é Matheus Pereira e Caio Jorge com grande potencial pra rodada, tá bom? Atlético Paranaense enfrentando o Fluminense, apesar de eu achar que vai ser um jogo muito equilibrado, o Fluminense se recuperou muito bem depois da chegada do Marcão e a saída aí do Zubeldia, né? Vejo um potencial aqui para um jogo equilibrado, tá? Não apostaria muito em jogadores de defesas, mas do meio pra frente acho que temos bons nomes, tá? Hulk pelo lado do Fluminense, a gente tem também ali o Canóbio ou o Soteudinho também, tá? O Kevin Serna, se for titular, é um nome também a se levar em consideração. Pelo lado do Atlético Paranaense é Viveiros, é o Leozinho ali, que são os destaques, e o João Cruz como uma aposta ali, eu acho que é boa. Caso você queira colocar alguém da defesa, eu acho que o Gilberto seria um nome interessante. Tem uma lei do ex aí, o Gilberto jogou já no Fluminense, tá? E o Santos também, de repente, para defesas. Flamengo enfrentando o Botafogo. Aqui eu vejo o Flamengo bem favorito. O Botafogo agora tá entrando numa crise danada. Ainda bem que fez alguns pontinhos ali. Talvez não sofra tanto contra o rebaixamento. Mas o Flamengo aqui, né, para perseguir o Palmeiras, tem que vencer esse jogo aqui. Então, acho que tem um bom potencial pro Pedro, Arrascaeta. O Flamengo deve descansar durante a semana, não tem Copa do Brasil. Então, deve chegar bem tranquilo para esse jogo, tá? Então eu vejo potencial demais aqui pra defesa, Léo Ortiz, Léo Pereira, gosto muito do goleiro Rossi também, os laterais, tá? O Emerson Royal ou Ayrton Lucas, caso o Varela jogue também são bons, meio de campo Arrascaeta ou Paquetá, o ataque Samuel Lino e Pedro, cara, dá pra escalar o time todo do Flamengo? Dá. Eu só não aconselho tanto. Acho que não vai ser um jogo goleada porque é clássico. O clássico é sempre bem difícil. O Botafogo vem marcando seus golzinhos também. Apesar de ser um time aqui que vem numa fase não muito ruim, mas ele é um time que é perigoso ali no ataque. Então, não pesaria tanto a mão, mas vejo um potencial muito bom para a equipe rubro-negra. Corinthians enfrentando o Santos, cara. Aqui é um jogo interessante. O Santos vai ter 2 jogos dificílimos aí contra o Palmeiras, 2 jogos pela Copa do Brasil, agora pega o Corinthians aqui também. Então vejo um potencial para a equipe corintiana, apesar dela vir de 2 derrotas aqui, mas ainda assim vejo aqui, tem um potencial do Yuri Alberto jogar, tá? Eu tô montando um site de notícias, inclusive, em breve vai estar aí no ar para vocês, né? O Corinthians, tá tentando aqui, reforço de peso no clássico, o Corinthians acelera o planejamento e volta do Yuri Alberto. Então pode ser que o Yuri Alberto volte para essa partida aqui, tá bom? Então a gente daqui a pouco vai sair o nosso site de notícias aqui, vocês vão gostar. Então tá aqui, galera, acho que tem um bom potencial também pro Rodrigo Garro, acho que vale a pena. Neymar não deve jogar essa partida, deve ser poupado pro jogo que volta contra a equipe do Palmeiras na Vila Belmiro, então vejo um potencial sim para o Corinthians, olho no Mateuzinho e também no Matheus Bidu, que foram poupados no jogo contra o Curitiba e deve ir para essa partida, tá? Eu acho que é basicamente isso aqui, de repente ali um Gustavo Henrique, tá muito bem aí na bola aérea, eu acho que é um potencial interessante, mas também não pesaria muito a mão não. Mirassol enfrentando o Palmeiras pra mim é favorito, apesar do Mirassol fazer jogos razoáveis e ruins, mas ainda assim eu vejo o Palmeiras favorito, só que também não pesaria a mão na defesa. O Palmeiras é um time que realmente
não consegue segurar esse G, cara, não sei porquê, mas vejo um potencial sim. Caso você queira escalar, Alexander Barbosa tem uma boa média de desarmes e o Gustavo Gomes é muito bom na bola aérea, mas não colocaria 2 ou 3. Talvez um Carlos Miguel para defesa seria um nome interessante, tá? Mas como eu falei, um ou outro, não pesaria 3, 4 jogadores aí da defesa do Palmeiras, não. Passando agora, e pro meio de campo, eu gosto do John Arias, claro, foi poupado no último jogo aí, mas como eu falei, tem jogo difícil contra o Santos aí pela Copa do Brasil, valendo aí as quartas de final. Então, pode ser que o Palmeiras aqui deu uma economizada em alguns jogadores, inclusive o Arias entrou só no final da partida da rodada passada. Mas vejo um potencial muito bom pra ele, deve ir a campo sim, tá? Maurício é um destaque, caso você queira ir com meio campo diferente, e claro, o Flaco Lopes e Vitor Roque foram muito bem na última rodada, mas como eu falei na live, o Flaco Lopes tá à frente do Vitor Roque, acho que tem um bom potencial pra essa de novo, tá bom? Grêmio enfrentando a Chapecoense, galera, gosto muito aqui de alguns nomes, mas, cara, a Chape ganhou o último jogo e o Grêmio, cara, vem aqui, ó, de 5 jogos, uma vitória apenas, inclusive jogos em casa muito difíceis aqui, o Grêmio muito mal. Então veja um potencial para um nome ou outro? Sim, até gosto do lateral Marlon, acho interessante. O Noriega é um jogador que é zagueiro, tá jogando no meio campo. E ali no ataque, cara, o Carlos Vinícius talvez seja o nome junto com o Amuso, mas, cara, não sei. Ah, tem potencial? Tem. Mas o Grêmio tem um confronto difícil contra o Internacional também pela Copa do Brasil. Jogo complicado. Então, cara, realmente é assim, pra aposta. Quer colocar alguém do Grêmio? Pense. Vou colocar fazendo uma aposta. Se der certo, deu. Se não der também, não vou me culpar. Bahia enfrentando o Internacional, o Inter também mal demais, últimos 5 jogos não venceu nenhum, 4 empates e uma derrota, não vem bem e ainda tem um confronto contra o Grêmio, os 2 times do Sul muito mal, e ainda vão se enfrentar pela Copa do Brasil, valendo vaga, talvez até poupe alguns jogadores, então o Bahia que venceu o último jogo contra o Vitória fora de casa, né, no Clássico, tem um potencial bom, tá? Ficaria de olho no Rodrigo Nestor, o Alejo, né, Alerri, não lembro, o centroavante tá marcando seus golzinhos, então é um nome interessante pra gente dar uma olhada. Luciano Juba também gosto pra essa rodada, acho que tem um bom potencial para ele aqui, e o goleiro Ronaldo é um nome também que eu acho legal. O Roman, lateral direito, também é um nome interessante, vamos ver se ele vai pro jogo, costuma pontuar muito bem com média básica, tá bom? Vamos ver se o Bahia agora volta a engrenar aí no campeonato e tem um confronto favorável em casa, acho que o Bahia é favorito. Remo enfrentando o Curitiba, esse jogo de segunda-feira, galera, é já ou Aleph Manga ou Gabriel Talhari. Marcelinho, lateral, é um bom nome também. E pelo lado do Curitiba, Breno Lopes e Pedro Rocha são os nomes interessantes. Talvez um Josué ali também dá pra fazer uma apostinha. Mas é um jogo que eu realmente, provavelmente, vou correr dele, tá bom? Então é isso, galera. Um resumo aqui bem por cima dessa rodada 25, tá? Vamos aí montar o time rapidinho pra vocês. Então tá aí, galera, vamos vender todo o nosso time aqui pra essa rodada, tá bom? Vamos montar aqui rapidinho aqui um elenco, porque a gente não sabe tantos jogadores assim que a gente vai ter, né? Então vamos montar aqui uma base aqui bem bacana, começando pelo gol, tá? Então vamos lá, gente, nomes que eu gosto pra essa rodada, tá? Apesar de ser fora de casa, acho que o Thiago Volpe é um nome interessante, mas tá valorizado, tomem cuidado, beleza? Gosto muito do Everson, vale muito a pena aqui, né? Também tá valorizado, toma cuidado, tá? Outro nome interessantíssimo pra rodada é o Santos, da equipe do Atlético Paranaense, desvalorizado, com chance de fazer defesas contra o Fluminense. Cara, eu gosto do Bahia jogando em casa contra o Internacional, Ronaldo, né, goleiro do Bahia, acho que tem um bom potencial. Rossi é outro nome muito bom pra rodada, acho que vale a pena. O Carlos Miguel também é um nome interessante, tem muita defesa, tem mais de 70 defesas aqui, então goleiraço, acho que vale a pena também pra essa, galera. De repente, querendo fazer uma aposta mais ousada, um Walter, de repente aqui você pode se dar bem com isso, né, talvez seja um pouco ousado, mas dá pra fazer, tá bom? E eu acho que é mais ou menos isso aqui, tá, galera? Eu acho que é mais ou menos isso aqui, não tem mais outros nomes assim. De repente você quer ousar mesmo? Talvez um Rafael, mas eu acho um pouco ousado demais. Vamos então, galera, eu vou montar aqui, eu vou colocar no meu goleiro, cara, eu tô pensando aqui de colocar de repente um Carlos Miguel, eu quero colocar um goleiro mais ousado pra essa, tá? Eu realmente tô pensando num goleirinho um pouquinho mais ousado pra essa rodada. E aí, por enquanto, rapaziada, eu vou escalar aqui o Ronaldo do Bahia, pensando aqui em defesas do goleirão, acho que o Inter deve poupar alguns jogadores. Vamos passar agora pra dupla de zaga? Aqui na zaga, nomes interessantíssimos, gosto tanto do Gustavo Gomes quanto do Alexander Barbosa, acho que são nomes muito bons pra rodada, tá? Cara, o Gustavo Gomes foi mal na última, assim, e o Alexander Barbosa foi muito bem, tá? Mas eu ainda gosto muito da bola aérea do Gustavo Gomes, cara, gosto demais da bola aérea dele, então por enquanto eu vou com ele aqui. O problema será que o Gustavo Gomes vai pro jogo, vai ser poupado? Não se sabe, tá? O Murilo tá ali prontinho pra jogar. Inclusive, eu acho que eu nem vou com ele, porque na última vez saiu o Alexander Barbosa e ficou o Gustavo Gomes, tá? Nessa deve ser diferente. Então eu vou colocar o Alexander Barbosa por enquanto, tá bom? Ou de repente o Murilo. Acho que vou de Murilo, hein? Eu acho que eu vou de Murilo, isso mesmo. Não vou com nenhum dos dois aqui. O Murilo deve ser o titular nesse jogo aqui, então eu vou de Murilão.
Vou diferenciar de todo mundo aqui. Também gosto aqui muito do Léo Ortiz com o Léo Pereira, tá? Os dois são excelentes para essa rodada, contra o Botafogo, jogando em casa. Não dá para confiar tanto na zaga do Flamengo, tá? Gosto muito do Vitor Hugo, muito bom na bola aérea, já fez gol aqui, ó, já tem 2 gols aqui, 5 desarmes. É um jogador interessante, desarma pouco, mas é interessante. Gosto do David Duarte, cara, na última rodada foi muito bem de novo, tá? 7,70 e tomou gol, tá? Então acho que tem um bom potencial para ele aqui nessa de novo. Tem 3 gols, se eu não me engano, né? 3 gols no campeonato. David Duarte, excelente pra essa. E eu gosto muito do Juan, cara. Eu tô pensando muito de ir com ele nessa rodada aqui, tá? Ele tem gol, 2 gols e tem bastante desarme, 26, tá? Então, cara, mas aí que tá. Meu lateral talvez seja o lateral do Atlético Mineiro. Eu não sei se eu vou dobrar, não. Não sei se eu vou dobrar, não. Por enquanto, galera, eu tô ainda... acho que eu vou com alguém do Flamengo, sim, tá? Por enquanto eu vou com alguém do Flamengo. Eu vou de Léo Pereira, que o Léo Pereira tá bom na bola aérea. Então vou com ele aqui. Vamos passar para as laterais? Nas laterais, gosto demais do Matheus Bidu, gosto do Cuiabano, gosto do Juba, do Mateuzinho. Piquerez talvez não jogue, tá? Porque sentiu um edema, talvez não jogue. Não jogou a última, né? Renan Lodge, pra mim, é unânime pra essa rodada. A fase do cara é espetacular, tá? Sempre fazendo pontuações muito boas, principalmente quando joga em casa. Gosto do Roman Gomes, acho que tem um bom potencial pra ele também aqui, tá bom? E galera, Ayrton Lucas corre por fora. Natanael, caso você não queira ir de Lodge ou tenha pouca cartoleta, é um nome muito bom pra rodada também, mas eu acho que vai ficar basicamente aqui, cara. Ó, Matheus Bahia, Cuiabano, Luciano Juba e Mateuzinho. O restante é aposta. Por enquanto eu vou fechar com o Mateuzinho. Foi poupado do último jogo, tem um bom potencial para essa rodada. Corinthians jogando em casa contra possível Santos misto ou até reserva. Vamos pro meio de campo? Aqui no meio de campo, galera, Neymar não deve ir pra esse jogo, acho muito difícil, tá? Arias deve jogar, entrou no finalzinho da última rodada, então dá um pouquinho mais descansado, então acho que vou com ele aqui. Matheus Pereira provavelmente deve até descansar um pouquinho nesse jogo, tá jogando uma sequência absurda. Arrascaeta vai ser meu segundo meio campista, jogando em casa, potencial bom contra o Botafogo, tá? E eu acho que a grande disputa vai ficar nesse terceiro nome de meio de campo. Por enquanto eu vou fechar com o Rodrigo Garro, tá? Mas você pode colocar o Ranieri, que tá jogando muito de volante, tá? E às vezes de zagueiro, desarmando demais. O Rodrigo Nestor é outro nome que eu gosto demais da equipe aqui do Bahia. Eu acho que tem um bom potencial pra ele jogando em casa, tá bom? Lucas Paquetá é outro nome que eu gosto muito também pra essa rodada, acho que tem um bom potencial pra ele. Eu acho que por enquanto é basicamente isso aqui, galera. Vou fechando aqui meu meio de campo dessa forma. Vamos passar pro ataque? Aqui no ataque, meus amigos, eu vou colocar Pedro, né, mano? Pô, vacilei na última, eu devia ter ido com ele, 12 pontinhos aqui, difícil deixar ele de fora, tá? Cara, eu gosto do Vitor Roque e do Flaco Lopes, mas difícil também deixar o Flaco Lopes de fora. Gente, essa rodada aqui pra perder cartoleta vai ser uma beleza. E vou fechar com Viveiros também, tá? Os três eu acho que são unânimes aqui pra rodada, ou talvez o que daria pra negociar seria talvez aqui um Flaco, de repente pensando que ele pode ser poupado nesse jogo. De repente, mas eu acho que é basicamente isso aqui, tá? Luciano, nome bom pra rodada. Uma apostinha no Carlos Vinícius eu não acho nenhum absurdo, tá? Gosto demais do Coelho jogando em casa, é um potencial muito bom contra o Vitória. Samulino também ótimo pra reserva de luxo, tanto o Coelho quanto o Samulino, tá bom? Caio Jorge é um interessante, mas eu acho que pode ter pouca minutagem. Gosto do Caio César, acho que é um nome interessante. Vamos ficar de olho pra ver se o Yuri Alberto e se essa informação aqui vai se concretizar, tá? Do Yuri Alberto voltando, mas mesmo se voltar, deve voltar aí com pouca minutagem, né? Cara, o Colídio é um cara que dá pra você fazer uma apostinha pra um tiro curto, de repente aqui um Talhari ou um Jajá, mas galera, eu acho que é basicamente isso aqui, tá bom? Não passaria muito disso não. Tá bom? Acho que é basicamente isso aqui mesmo. Vamos fechar por enquanto assim, galera, mas com algumas ressalvas aí, que a gente pode atualizar esse time na sexta-feira e ainda tem a live de fechamento fazendo os últimos ajustes. Vamos passar para o nosso técnico. Para técnico dessa rodada, eu tô pensando aqui muito no Leonardo Jardim, tá bom? Mas eu gosto muito também do Odair Helma jogando em casa, outro potencial muito bom, e do Eduardo Domingues, do Galo, tá? Jogo muito bom técnico para essa. Por enquanto, pessoal, vou fechar aqui com o nosso querido Leonardo Jardim, aí pensando num Flamengo em casa, mesmo sendo clássico, o Botafogo vem mal, acho que o Flamengo tem muita chance de vencer essa partida. Vamos agora montar o nosso banco de reservas e já voltamos com o capitão reserva de luxo. Então é isso aí, galera. Antes de mostrar pra vocês aqui como ficou montado aqui o nosso time e o capitão reserva de luxo, quero te convidar de novo pra nossa liga, né? Liga Tiro Curto aí com as inscrições abertas, 1, 2 e 5 reais. Não perca tempo, corre lá e coloca já o time, que aí se você imitar na rodada, o seu time já tá garantido por lá, tá? Então é isso aí, galera. Nosso time tá indo basicamente assim pra essa rodada, com o Ronaldo do Bahia no gol, Murilo, que de repente eu posso trocar por Gustavo Gomes ou Alexander Barbosa, Léo Pereira do Flamengo aí fechando a dupla de zaga, Mateuzinho do Corinthians e Renan Lodge do Galo nas laterais. No meio de campo eu tô indo de John Arias, Arrascaeta e
Rodrigo Garro, e no ataque Pedro Flaco Lopes e Viveiros, tá? Então acho que é basicamente isso aqui. Meu técnico é o Leonardo Jardim, no banco eu tô indo de Rossi, Roman Gomes, Juan, João Cruz e Samulino, e eu vou colocar o meu reserva de luxo, claro, com Samuel Lino, e cara, o meu atacante e o meu capitão vai ser o Pedro, não tem como fugir muito disso aqui, tá bom? Então é isso, galera, basicamente esse é o nosso time pra rodada. Diz aí nos comentários como foi a sua rodada de número 25, eu quero ver como você foi, mano, só vai ter comentário de 100, 120 pontos. Mitei na rodada, eu respondo a todos os comentários, então deixa aí o comentário, tá bom? Deixa o like, que ajuda demais. Segue a gente nas redes sociais, ó, Black Nerd FC aqui, ó, dá uma olhada aí, ó, pra gente bater logo os 5K de novos seguidores, então dá essa força, vai lá no Instagram, no TikTok também, então a gente tem todas as plataformas, beleza? E claro, galera, uma boa sorte nessa rodada, que Deus abençoe a todos vocês e tchau!